Eu vou ligar o microfone. Bom, boa noite a todos. Nesta noite de frio, são os corajosos que estão chegando aí, né? É que tem muita gente resfriada, não? A gente, mesmo os tarefeiros aqui, tá cada um aí tá danado com tosse, não consegue falar. Então a gente precisa se cuidar. Vitamina C e cama, né? Lembra disso? Não, tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Aí, fica aí. Mas vamos lá. Antes de nós iniciarmos hoje, o palestrante sou eu. Não se assustem. Já está no programa lá. Não sei quem viu lá no quadrinho, por isso que está tudo cheio hoje. Eu falei, vai dar, vai lá, não vai lá hoje. Mas vamos lá. E o tema que eu tenho hoje é um tema bem complicado. Mas antes de tudo isso, vamos desligar, por gentileza, os nossos celulares. Sábado agora nós temos a nossa palestra lá com o Roosevelt, ele é um psicólogo especialista em problemas mentais, né, da mente e das questões também dos vícios, né, daquelas questões aí das dependências químicas que está afetando muito, principalmente os nossos jovens, que se deixam levar por alguns momentos e depois se perdem e não conseguem retornar mais. É difícil o retorno, né? Mas vamos lá, acho que é importante que a gente tenha esse tema, que nós possamos, de uma certa forma, passar isso para frente, ajudar alguém que está me precisando, ou até, se quiser trazer alguém da família, um amigo que esteja num processo desse, talvez uma palavra vai ajudar bastante, né? Um conhecimento, tá certo? Então, sábado, a partir das 14 horas até às 16, estaremos aqui com certeza, tá bom? Eu sou palmeirense, vou perder o jogo do meu time, mas não tem problema. O mais importante é o compromisso. Nós temos aí aquelas famílias que a gente sempre está comentando, da doação de alimentos não perecíveis, né? A gente tem colocado aí todo mês isso, né? Porque é uma forma de nós, da casa, né? E nós, assistidos, de ajudar aqueles que estão passando aí por alguma necessidade. Então, quem puder nos ajudar, ele tá. Então, vamos ajudar. A gente corrige isso aqui depois. Ele está perdendo foco. Pronto. Agora eu deixo ele aqui assim. Tá bom assim? Tá? Então tá bom. Vira um pouquinho mais para Veio para cá. Tá bom assim. Aí, então tá bom. O nosso técnico aqui já me ajustou aqui, então vamos lá. Então, só para reforçar aí a doação dos alimentos, quem puder nos ajudar, muito obrigado. Temos aulas de yoga às quintas-feiras e às sextas-feiras. Quem estiver interessado, temos aí na secretaria as informações para quem quiser iniciar. Temos também um bazar aqui na casa, que é um dos itens que a gente valoriza bastante, porque é o que nos dá bastante condições financeiras, né, de nos mantermos. A casa precisa se manter. Então é uma das fontes principais da nossa casa. Então quem puder nos ajudar, né, comprando ou doando, é sempre bem-vindo. A biblioteca, lá no andar de cima, quem quiser se dar uma estudada, conhecer mais, se aprofundar nos livros, né, na doutrina, nos ensinamentos do Kardec e outros, né? Tem bastante livro lá, romance, que ajuda bastante a esclarecer até o tema que nós vamos falar hoje. O Evangelho no Lar, a gente sempre vem comentando sobre ele, para que a gente nunca deixe de fazer, né, o Evangelho. É uma das ferramentas mais importantes quando estamos em casa, para nos protegermos das interferências. Então, nunca deixe de fazer.
uma vez por semana, no mesmo dia e no mesmo horário. De 15 a 20 minutos. Um copinho de água, o Evangelho, lê em voz alta, comenta ali o que foi lido, faz a prece final, né? E ele sempre é direcionado à família que mora na casa. Nunca a gente vai orar pelo vizinho, sempre por nós, dentro da nossa própria casa. Tá certo? E é isso. Vamos lá. O tema desta noite, ele é um tema que muitos de nós ainda não aceitamos. Que ainda a gente insiste num tema, mas ele sempre nos derruba num momento difícil, que é a perda de entes queridos. É um tema, mas que interessante, porque nos faz realçar, nos faz pensar e nos faz nos fortalecer. Porque eu acho que ninguém aqui vai ficar para sementinha, vai. Eu quero depois ter um novo corpo, né? Um corpício mais assim, um pouquinho melhor, né? Ficar como, já pensou? Ficar tudo caído lá, né? Com 90, 100 anos, não vai dar certo. Então, felizmente, nós vamos deixar esse corpo. Continua dando trabalho aí, senhor? Assim? Então tá bom. Então, nós vamos embora, não vamos? Mas antes de falar sobre isso, eu vou voltar um pouquinho no processo antes de nós encarnarmos. Muito bem. Quando nós estamos nos preparando para reencarnar aqui na Terra, existe todo um planejamento na família, das pessoas mais envolvidas no meu processo, parentes, amigos, vizinhos, todos aqueles que precisam estar comigo, tá? Naquela reencarnação. E aí você está lá, tem um seu, foi o seu tio no passado, mas vai ser o seu filho no presente. Cada um dos elementos que está sendo formado, aquela família, aquele grupo de espíritos que estão sendo formados para reencarnar, é um momento de muita dificuldade. Porque vocês imaginam o seguinte, então, eu estou lá, eu vou descer para reencarnar. Eu tenho já quando eu estou preparado para reencarnar, eu já sei o que eu preciso. O que eu preciso passar aqui na Terra, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso entender para que eu possa, né, evoluir no planeta. Mas existe um tal, não sei quem foi que inventou, que quando a gente reencarna, a gente esquece tudo. Fecharam, cortaram as nossas lembranças. E fica muita coisa guardada na nossa consciência. Tá certo? Então, eu não melhorei ainda, senhor? Então, tá bom. Então, vamos lá. Agora sim? Então, eu guardei muita coisa na minha consciência. Mas, infelizmente, ou melhor, felizmente, né, nos deram essa oportunidade de esquecer com quem eu vou ter que me, né, envolver novamente. Se é um inimigo, se é um amigo, seja lá quem for. Então, vocês imaginem, quando nós estamos em espírito, qual é o nosso pavor, a nossa condição. É terrível, gente. É muito mais doloroso do que quando nós vamos voltar para lá. Porque, sabe por quê? Nós não sabemos o que nós vamos fazer e como eu vou conseguir passar tudo aquilo que eu sei que eu preciso passar. Então, a vinda do espírito para reencarnar no corpo, ela é muito mais difícil. Porque a gente sabe que, né, você vai perder a sua memória.
E aqui você vai ter uma condição que talvez você não se concentre naquilo, ou aquela lembrança, ou na consciência. Porque todos nós temos lembranças vagas na nossa memória, na nossa consciência, do que eu preciso fazer. Isso está ali conosco. Só que muitas vezes, e por questões às vezes de egoísmo, por questões financeiras, por questões de posicionamento, de inveja, eu posso ir para um outro caminho, totalmente diferente daquele que eu planejei para mim. Eu estou falando com vocês, e vocês não estão, tentando buscar aonde que eu fiz isso lá atrás. A gente não tem essa lembrança, ela está escondida. E aí a gente reencarna aqui na Terra. E nós iniciamos todo aquele processo, de criança, adulto, e aí eu envelheço, chego lá nos 100 anos e eu vou retornar. Só que nós esquecemos tudo aquilo que nós lá tivemos, e eu vou carregar comigo toda aquela bagagem de coisas boas e ruins. Só que, para mim e para muitos, eu vou morrer, eu vou descansar no paraíso. Não é verdade isso? É verdade ou não é? Que eu vou descansar no paraíso? Você acha? Bom, eu estou vendo você aí. Porque, então, puxa vida. Agora eu vou descansar eternamente no berço esplêndido lá do lado de Deus. Olha só, eu vou para o lado de Deus. Eita, nós, hein? Mas enfim, eu sou uma pessoa que vou perder um ente querido, certo? Eu já perdi, não que eu perdi, nós nos separamos temporariamente daqueles que nós amamos, Os meus pais já estão lá na espiritualidade, e eles se foram, eu estou aqui. E eles estão lá torcendo por mim. Vai lá, Aida, vamos, faz aquele gol que você falou do que ia fazer. Faz aquilo que você planejou. Eles ficam na torcida para que a gente consiga. E eles vão, de um momento certo, lembrar daquela reunião que foi feita no mundo espiritual, o que cada um naquela reunião planejou e colocou ali. Não, eu vou descer, eu vou fazer tudo aquilo que eu planejei. E eles, a gente veio, voltando, eu estou aqui ainda, Vai lá, Aida, faz o que você pensou que você ia fazer, põe aí, coloca, regaça as mangas e vai em frente. É isso que acontece. Só que nós estamos aqui. Aí qual é o sentimento que eu tenho? Perdi meu ente querido. Nossa, que horror. E aí começa a choradeira, começa o desespero, começa todo aquele processo que a gente já conhece quando perde um ente querido. É normal, tudo bem, porque um ente querido, uma pessoa que a gente tem amor, é da nossa própria natureza, sentir a falta daquilo. Se eu perdi uma moeda, eu nunca mais eu vou ver aquela moeda. Se eu perdi o meu dinheiro numa poupança, eu vou recuperar, às vezes eu perdi, nunca mais eu vou conseguir ter aquele bem material que eu perdi. Mas o espírito, aquele ser, eu vou vê-lo novamente. Eu não perdi ninguém. Isso que é legal a gente colocar e aprender, porque faz parte do nosso crescimento espiritual e nós podermos melhorar as condições daqueles que nós estamos perdendo em um determinado momento. Vocês imaginem quando, vamos supor, eu estou falecendo, estou indo lá para o céu, junto para o paraíso, Só que eu tenho as percepções dos meus parentes. E eu vejo que, você foi embora, me deixou, meus filhos ali, não sei o que lá, e aquilo. Na primeira semana a gente tolera, não.
Aí passa um mês e continua aquele choramingo todo porque eu fui embora. Passa um ano e eu penso, e ainda continuo chorando por mim. Puxa vida, você me deixou dívida aqui, não sei o quê. De tudo quanto é jeito vão lembrar de você, mas de uma forma às vezes até crítica e com dor. A gente perde com dor. Como será que eu vou estar me sentindo? Porque eu vou estar olhando aqueles que vão estar lá. Como que eu vou me sentir? Mal para burro. A minha vizinha do prato em cima da mesa é essa. Eu vou falar sobre isso hoje, que eu ouvi isso. Eu ouvi uma vizinha aqui, hoje, aqui no bazar, aqui eu estava ouvindo hoje à tarde, eu vou falar sobre isso. E eu estou lá em cima vendo todo mundo chorar por mim. Como será que eu vou... Puxa vida, né? É um sentimento, deve ser eu estou num sentimento horrível. Porque aquilo vai me atrair de uma tal forma, vai me envolver de uma tal forma, que eu vou falar, calma, eu estou aqui, estou vivo. Vocês precisam entender que eu estou vivo. Mas vocês não me ouvem. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou começar a ir na casa, vou para a minha casa. Estou aqui. Dá um tapa no vento. Eu estou aqui. E eu talvez não tenha ainda todo aquele esclarecimento. O que eu vou querer fazer? Parem de chorar, por favor. Eu estou aqui. E vocês, e os meus parentes continuam chorando. E eu falo, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou querer ajudar. Mas eu não estou em condições de ajudar ainda. O que eu vou fazer? Eu vou atrapalhar a vida dos meus parentes. Porque eu vou estar com a minha mente voltada por uma ajuda, a minha energia não é boa, porque eu não me recuperei 100%, e meu parente está lá chorando por mim. Vocês imaginam como a gente vai estar do lado de lá? A tristeza vai ser muito pior, porque eu vou estar obsediando, eu vou virar um obsessor, sem eu querer. Que é uma outra história, que é um outro momento que vai ser dito numa outra palestra. Mas, de uma certa forma, eu vou obsediar a minha própria família. Você parou para pensar no negócio daquele que eu amo, mas não com aquele sentimento de prejudicar, mas o meu sentimento. A Claro sempre me liga nesse horário. com muito sentimento, às vezes, daquele movimento, e aquilo vai virar um transtorno dentro daquela casa. Aí você vai falar, eu estou com um encosto dentro da minha casa. Eu preciso ir no centro, eu preciso ver o que está acontecendo, porque coisas estão acontecendo na minha casa, eu não sei o que está acontecendo lá. Aí eu vou no centro e falo, puxa vida, quem está lá é o seu marido. Olha a situação que a gente se encontra e o que nós mesmos criamos nessas condições. Eu estou colocando tudo isso para nos preparar, para nós nos prepararmos, porque é um momento que nós vamos ter que enfrentar. É um momento que eu tenho que aprender definitivamente a entender que eu não estou perdendo ninguém, eu estou me separando temporariamente daquele ser, e que eu tenho, como as vibrações que nós temos da Terra para o mundo espiritual são muito próximas, aquele que desencarnou e está no outro plano, ele tem muito mais, ele tem uma ligação muito maior com a Terra do que com o mundo espiritual. Por quê? Porque ainda quando a gente desencarna, lembra que a gente fala? Que a gente sai aqui do corpo físico exatamente tal qual a gente está para o mundo espiritual? É isso. Eu não vou estar me desprendendo totalmente de tudo. Eu vou estar ainda agarrado nas coisas, nos bens que eu quero. Se nesse caso eu ainda estou muito preso com o mundo encarnado, e se eu ou a minha esposa, ou quem quer que seja, começa a fazer uma oração para mim gostosa, de luz, em vez de ficar chorando, em vez de ficar se lastimando pela perda, fazer algo contrário, agradecer, porque ele está retornando para o mundo espiritual, que ele possa ter ali o seu entendimento espiritual, porque quando a gente volta perdido, gente. A gente volta sem noção do que está acontecendo.
E uma oração é uma luz que se acende na escuridão. Daqueles que estão emanando uma prece daqui do planeta Terra para o mundo espiritual, é uma luz que se acende. E essa luz que acende vai fazer o quê? Fortalecer aquele espírito, ou vai me fortalecer. Estou lá, já fui embora. Eu vou receber aquela vibração daquela oração que me veio, vamos supor, da minha esposa. Aquilo vai, para mim, ser uma bênção de conforto, porque ela está emanando uma energia boa, positiva, e aquilo vai me fazer bem. Quando eu estiver ainda na escuridão, talvez, ou esteja totalmente desorientado, é uma luz que vai me orientar aonde eu devo ir. Oi, Lídia. Hoje uma pessoa me disse, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo do sofrimento antes de morrer. Entende? Desse período de sofrimento antes de morrer. Exatamente. De toda a dor, ou enfim. Ela está me fazendo aqui uma pergunta, né? Tem pessoas que antes estão naquele momento difícil, né? As pessoas não têm medo de morrer. Eu não lembro como que é lá em cima, mas eu já li e aprendi muita coisa. Mas no momento que a gente está naquela fase moribunda, né? Onde você está desencarnando e vai falecer. E muitas pessoas não têm o desencarne pronto. Não tem aquilo que ainda ele precisa morrer naquele dia, naquele horário. A morte, ela depende de muito de nós, do que eu preciso para lapidar o meu espírito. Por exemplo, se eu tiver uma doença grave, tá? Onde aquela doença está comendo a minha pele, está comendo o meu corpo, está me consumindo, e eu já estou tomando todos os medicamentos, e aquilo não me faz mais nenhum, né? É um momento de muita dor e de sofrimento. Por que Deus nos dá essa oportunidade? Por que nos dá a oportunidade desse, vamos dizer, uma semana, um mês, 15 dias, que não é nada na eternidade? E vamos dizer que eu tive uma vida meio desregrada, abusei um pouco disso, daquilo, e eu teria que morrer no dia do Peru lá, como é que chama lá, no Ano Novo, né? Só que eu não morri junto com o Peru. Eu morri 2 meses antes do Peru. Por que eu morri daquela, né? Dizem que ninguém morre na véspera, né? Mas eu, devido às minhas condições que eu passei, talvez de bebida, de uma vida totalmente complicada, fazendo coisas que não devem, o que eu fiz? Eu podei o meu 31 de dezembro. Eu reduzi, tá? Mas aí eu não reduzi de uma forma boa ainda. Faltaram 2 meses para eu ainda completar aquele ciclo que eu deveria estar lá. E eu adoeci gravemente. Esse período de dor que nós temos é um santo remédio. É um santo remédio, dona Lídia. Por quê? Eu não vou precisar retornar muitas vezes aquele período. Eu teria que voltar para a espiritualidade. Vamos supor que Deus me ajudou. Ele me tirou a vida antes do tempo. Só que eu morri numa fase complicadíssima. E eu ainda precisava de mais 2 meses. Então eu vou passar por todo aquele processo de esclarecimento no mundo espiritual e tudo mais, e vou ter que ainda completar aquele ciclo de 2 meses. O que acontece? Eu retorno ainda. Muitas vezes eu não saio nem do ventre da mãe, para eu conseguir completar o que eu deixei. Então, quando nós vemos alguém adoecido, alguém que esteja ali num momento difícil, não ter dó. Não ter dó. De jeito algum, porque você vai complicar mais ainda a situação, que ela vai entrar no processo de lamentação.
ela vai entrar num processo de lamentação. Então, o que a gente deve fazer? Orar e ajudar para que ela possa entender e compreender isso. Então, esses 2 meses de sofrimento é uma lapidação, é uma forma de eu conseguir manter o meu corpo, estar no meu corpo físico. Eu já falei alguma vez, quanto mais nós conseguirmos ficar no nosso corpo físico, aqui na Terra, melhor é para o espírito. Porque através do corpo físico, ele se autolapida, ele se auto-melhora. É chato? É duro? É duro você estar ali num momento difícil, de uma dor, travado numa cama, não pode fazer nada, mas entenda aquilo como um momento de você estar preparando o seu retorno, para que você chegando lá, não vai dever nada ainda que você precisa completar. Então, essa questão que nós temos de medo, né? Porque a gente está indo para o desconhecido. A gente não lembra como que ela está no céu, né? Lá. Mas quando eu desencarno, eu lembro tudo que aconteceu comigo aqui. Então, essa preparação, gente, que acontece antes da morte, é um benefício tremendo para aquele que está desencarnando. Acreditem. E tem 2 situações desse que a gente tem que também comentar. A gente às vezes fala, oh meu pai, meu Deus, leva ele embora, está sofrendo muito, ele está sofrendo demais, né? A gente pede isso, e às vezes, né, diante, se for realmente uma condição que a espiritualidade percebe que aquilo vai realmente fazer um bem, é possível que isso aconteça. Mas tudo depende do quê? Do Pai, do Deus. Ele quem determina se isso vai ser bom ou ruim para cada um de nós. Não adianta eu querer antecipar ou postergar o que foi planejado para o meu crescimento espiritual. Né? Existe uma condição também complicada, onde o espírito, o ser, está ali, no meio de né? Já está quase que desencarnando, mas não quer ir embora. Ele está, não, eu não quero morrer, eu tenho muito o que fazer. Gente, isso é o pior dos sofrimentos. Sério. Porque ele já passou do momento, mas ele está ali, agarrado com tanto fervor no corpo, que ele não quer se desligar do corpo, não vai. Ele fica ali, sofrendo, mais ainda. E vocês não imaginam, tem espírito que ele se autodesliga, porque nós todos somos ligados por tendões, por fios com perispírito. Quando a espiritualidade desliga todos os fios que estão ali, já é dado como uma morte. E existem casos onde o espírito não compreende isso e fica onde? Preso ao corpo. Ele não quer sair, não quer se desprender do corpo. Ele presencia todo o processo lá no momento do caixão, lá antes do enterro, ele está lá, agarrado. O corpo já não existe mais vida no corpo, mas ele está preso ao corpo. Ele é fechado o caixão e ele começa aí todo um processo de desespero. O que vocês estão fazendo comigo? Estão me enterrando junto? Não, não quero. E começa a revolta. E ele vai acompanhando o corpo, sabe até onde? Aonde ele vai ser enterrado. Aí é a coisa mais triste ainda. Porque existem casos que o espírito fica ligado ao corpo por anos, e não se desliga. Porque a mente dele está presa nas condições materiais. Ele está preso a momentos que ele teve na Terra, e ele não quer perder tudo aquilo. Ele não quer sair do corpo, não quer aceitar que está indo para um mundo espiritual. É complicado isso. Por isso que nós, espíritas, por isso que nossa doutrina, ela é esclarecedora.
esclarece-nos o quanto nós precisamos estar preparados para enfrentar situações como esta de um desencarne, seja ele qual for. Lógico, a gente tem graus de desencarne, de filhos, de esposa, enfim, mas nós precisamos, tudo bem, se lamenta por um dia, uma semana, chega, basta. Inicia um processo de agradecer, de enviar mensagem, porque se nós, quando nós estivermos nesse conceito e aceitarmos plenamente, eu estou passando para vocês uma teoria, eu não estou dizendo que é uma teoria que eu estou passando para vocês, a prática vai de cada um, a teoria eu estou lhes mostrando, agora, a prática de como eu vou me comportar diante de um processo parecido como esse, depende de cada um, de entender e aceitar ou não. A doutrina kardecista nos ensinou isso. Quando nós adentramos e fomos estudar o mundo espiritual, eles nos deram todas essas notícias, essas informações. Estamos aqui aprendendo tudo isso. Então nós estamos sabendo o que está acontecendo depois da morte física. E nós estamos aprendendo a entender o que acontece conosco após a vida no corpo físico. E eu sabendo disso, qual seria a minha proposta? Qual será o que eu preciso para eu melhorar a minha condição, melhorar as condições de quem vai? É esse entendimento maior. Porque eu não estou perdendo, eu estou me afastando temporariamente daquele ente querido. É isso. É tão simples que nós ainda não conseguimos compreender isso. Teve hoje, eu escutei uma coisa aqui no bazar, que eu estava aqui hoje, de uma vizinha, que não sei se o marido dela, o filho, não sei, que faleceu, não sei quem, se era marido ou filho. E ela não aceitava aquilo de jeito algum, o falecimento do filho. E ela, sabe o que fazia? Todo dia colocava um prato de comida, mesmo com o filho desencarnado, na mesa para comer junto com ela. Vocês imaginam o que esta mulher está fazendo sem saber o que ela está prejudicando? Ela não tem conhecimento do que ela está fazendo. Não tem. Porque se ela está pondo um prato de comida na mesa para o filho vier comer junto com ela, o que ele está acontecendo? Ele está lá. Ela está puxando o amor de uma mãe, o amor que isso gera. O amor que isso gera, ela vai trazer com certeza esse filho para o lado dela e ele vai estar lá. Isso vai ser um inferno para o filho. Então, vale a gente esclarecer, vale colocar, eu disse que o tema não era fácil, e tem muito mais para falar sobre isso, mas que nós precisamos entender definitivamente, compreender. Perdi um ente querido? Não. Me separei temporariamente dele. Perder, eu perco uma moeda, eu perco valores materiais. A alma, o espírito, eu não perco. Eu me afasto por um período. Então, eu começo a me preparar para um momento difícil da vida da gente. Porque a gente já sabe o que vai acontecer. Eu sei o que está acontecendo. Então, eu me preparo para não sofrer. Sofre a mãe e sofre o filho. Olha que situação. Por quê? Falta de conhecimento, falta de esclarecimento. Por uma questão religiosa, por um processo, não sei, cada um tem o seu momento aqui na Terra de entender o que a gente está colocando. Vocês imaginam se eu falar algo com vocês nesse sentido, há 20, 30, 40, ou 60, ou 100 anos atrás? Vocês iam me chamar tudo de doido. Que eu era um cara doente da cabeça. Como que você coloca um negócio desse? Mas felizmente a doutrina kardecista, que já está 200 anos? Não, 100 e poucos anos, nos trouxe todas essas informações. Isso é só um trechinho, é um pedacinho
daquilo que nós estamos aprendendo. Então, não encare esta palestra como algo pesado. Encare e entendam esta palestra como um alívio, como um conforto para os nossos espíritos. Não perdermos a cabeça, não ficarmos aí anos e anos choramingando pela perda de um ente querido. Não faça mais isso. Né? Tenta, se tiver alguém, explique de uma forma mais simples, talvez, ou da forma que ela queira entender, para não fazer nada disso. Então, existe a condição maior que nós temos que aprender definitivamente. Nós somos espíritos inteligentes que foram criados por Deus, simples, humildes e ignorantes. E que, para que nós possamos evoluir, nós precisamos encarnar em um planeta, ter um corpo físico, para que nós possamos experimentar as coisas boas e ruins, para que o nosso espírito possa evoluir. E uma dessas questões é esse momento que estou aqui dizendo, do entendimento. Que nós estamos envolvidos num processo muito maior do que nós possamos imaginar. Né? De marido, mulher, esposa, filhos, vizinhos e tudo mais. Isso tudo é feito uma reunião, quando eu comecei a palestra, para planejar o que vai ser e como deve ser aqui na Terra. E a gente, por questões, às vezes, que nós esquecemos, a gente não trilha por aquilo. Só que, quando estamos envolvidos num processo de estudo, que este momento é um processo de estudo, nos mostra a verdade. É a verdade de que a doutrina nos passou de como envolver, de como encarar. Se eu estou ali, a gente aprende isso toda vez, se eu estou ali no processo difícil, não reclamar da vida. Não colocar mais peso naquilo que você está sofrendo. Puxa, na minha vida nada dá certo, tudo dá errado. Tenta melhorar, para de reclamar do que você está acontecendo. Se aquilo, de uma certa forma, for importante para você, entenda de outra forma. Eu vou lutar para melhorar, mas sem reclamar. Por quê? Quando nós fizemos aquela primeira reunião no mundo espiritual, eu planejei aquilo que eu queria que eu fizesse aqui na Terra. Eu planejei, eu preciso estar com um problema sério lá, aquilo vai me ajudar. Então, se eu estou vivenciando, se eu estou passando por um momento difícil, que eu possa entender, compreender o porquê. Porque se nós não pensarmos nisso, nós vamos dizer que Deus é injusto. Por que ele dá mais para um e menos para o outro? Porque um recebe mais ou recebe menos? Então esse Deus me dá 100 anos de vida e para o meu filho deu 1 ano de vida. Que Deus é esse? Então esse entendimento, esse esclarecimento faz com que a gente compreenda todo o processo da vida que nós temos aqui como encarnados no planeta Terra e qual é a finalidade disso. Eu vou ler, eu ia ler, mas não, já acabou, é só para a gente finalizar a mensagem que foi colocada e que eu achei interessante para esta noite. Perda de entes queridos. A dona da casa poderá perder uma agulha dentro do próprio lar e nunca mais encontrar. O transeunte poderá perder um valor em dinheiro na via pública e nunca mais recuperar. O milionário poderá perder sua fortuna e nunca mais lograr revê-la. Objetos e valores se perdem, almas não. O ente querido que amamos, não o perdemos com a morte. Ele pode tirá-lo temporariamente da nossa convivência física. Nunca, porém, o perderemos. Não se desespere com a morte de um ente querido, porque ele não deixou de existir, de sentir e de amar. Ele está mais vivo do que nunca.
quando estamos no mundo espiritual. Respeite os desígnios de Deus e continue amando-o até o dia do reencontro. Ame-o até o dia. Amar é uma coisa, chorar, reclamar é outra. Amar aquele que foi, excelente. No Dia das Mães, eu mando um buquê de flores para minha mãe. Chega lá? Chega. Lógico que chega. Eu idealizei, fiz ali o buquê de flores e mandei em forma de amor. Então eu estou choramingando a morte dela? De jeito algum. Eu estou presenteando com um buquê de flores. Os laços de amor que nos unem uns aos outros, quando verdadeiros, são inquebráveis. Legal isso, né? É possível perder-se o corpo, mas não se pode perder o sentimento nobre do amor, porque a morte é incapaz de matar os sentimentos. A morte jamais vai matar os nossos sentimentos, porque nós vamos retornar, nos encontrar e replanejar uma nova reencarnação. Uns ajudando os outros. Espíritos individuais, como nós somos, nos ajudando uns aos outros a crescer, evoluir no mundo que nós ainda estamos aprendendo a acreditar na existência dele. Então aquele fantasma, né, a doutrina nos mostrou que o fantasma que reclamava, o diabo que estava lá, somos nós mesmos. Quando desencarnarmos. Eu vou me tornar uma alma perdida, viu, Cris? Eu vou incomodar todos vocês aí, né? Mas isso, gente, é apenas um detalhe que a gente aprendeu, que nós somos o espírito que está ali querendo se comunicar. Tá certo? Deu para a gente pegar mais ou menos o sentido dessa eu espero, né, ter fortalecido cada um de vocês com esse ensinamento, para que a gente não se desespere em momentos futuros. Saiba compreender o que estamos, né, deixando ali por um tempo pequenininho, que a gente vai retornar, se reencontrar. Tá bom? É isso. Então vamos mais uma vez nos acolhendo, buscando um momento bem gostoso na cadeira, cruzando os braços, as pernas, buscando um momento de reflexão daquilo que foi dito e buscar um objetivo de nós alcançarmos, que é o nosso crescimento individual. Através das dificuldades que teremos e vamos ter, com certeza, que elas nos sejam importantes e esclarecedoras para nós, seja qual for os motivos e as situações. E que Jesus, nos seus ensinamentos, sempre possa nos presentear com a sua luz, para que, naquele momento difícil, Ele possa nos carregar em seu colo. Que possamos dividir este momento com todos aqueles que não puderam estar presentes nesse instante, com aqueles que estão em casa, com aqueles que estão ali, nosso parente, irmão, tio, não importa quem seja, que nós possamos dividir com todos, em mente, em pensamento, o amor. Possamos dividir os nossos sentimentos de carinho, de fraternidade. Possamos abraçar em espírito todos esses que nos cercam, famílias, amigos, espíritos, quais sejam eles. E que os ensinamentos sejam sempre contínuos em nossas vidas presentes e futuras. Que o amor jamais se quebra, ele se fortalece. Que a caridade nos eleva,
nos mostra o caminho da verdade. E que possamos, diante de tudo isso, de joelhos perante o Mestre, dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos tem ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Que todos nós possamos ter o nosso retorno para as nossas casas, bem melhores do que aqui chegamos, com muita energia boa, com bastante força para enfrentar tudo e a todos, pois é assim que nós vamos alcançar a nossa eternidade de luz. Uma boa noite para todos. Uma boa noite para quem está em casa, né? Vamos lá.